Olá meus amigos, tudo bem? Professor Antônio aqui para responder a prova do SSA1. Essa prova ia ser respondida ao vivo através do YouTube, mas com um problema de energia tive que cancelar a aula. E hoje eu estou gravando aqui o vídeo como prometido para deixar aí para vocês consultarem. Não deixa de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, ativar a notificação e também participar do nosso canal no Telegram, onde eu estou disponibilizando listas complementares, simulados, inclusive esse material está lá em PDF para você baixar e tirar suas dúvidas. Então vamos à primeira questão. O caminho da cidade até a fazenda de Fernando compreende uma parte em rodovia federal, uma parte em rodovia estadual e o último trecho, 2 km, em estrada de terra. Se a parte da rodovia federal corresponde a 3/4 da distância total e a parte em rodovia estadual a 1/5 da distância total, qual a distância em quilômetros entre a cidade e a fazenda de Fernando? Vejam bem, essa é uma questão clássica envolvendo problemas com frações, problemas com equação do primeiro grau. Eu vou representar aqui a estrada para a gente esquematizar aí como é que vai fazer a resolução. Então vejam, como está aqui a estrada? Tá aqui essa é a estrada que liga a cidade até a fazenda de Fernando. Então, ele diz que essa estrada, uma parte é BR, uma parte é rodovia estadual e outra parte é rodovia de terra, que corresponde a 2 km. A BR, ela corresponde aqui, ó, tá aqui, ó. Se a parte em rodovia federal corresponde a 3/4 da distância total, ou seja, aqui ó, é 3/4 de tudo. Lembrando o seguinte, como eu não sei qual é o comprimento dessa estrada, a gente coloca aí uma letrinha X. Então eu vou dizer que X aqui é o comprimento da estrada, certo? Então tá aqui o comprimento da estrada X. Esse é o comprimento da estrada. 3/4 de X é BR e a parte em rodovia estadual a 1/5 da distância total. Então 1/5 do X corresponde à rodovia estadual. Isso aqui é estadual. E aqui é a estrada de terra. Agora, para resolver isso aqui, você vai ter que perceber o seguinte. O trecho de BR mais o trecho de estadual mais o trecho de terra de 2 km equivale a X. Ou seja, a soma de todos os trechos tem que ser igual ao comprimento da estrada. Então perceba que o comprimento da estrada é exatamente o X. É a soma de todos esses pedacinhos. Quando eu somar 3/4 de X mais 1/5 de X mais 2 km, tudo isso tem que ser igual a X. Aqui eu vou ter que tirar o MMC. E eu já fiz aqui antecipadamente o MMC que dá 20. Se você não conseguir encontrar de cara quem é o MMC, você faz esse esqueminha aqui, beleza? Mas aí tá aí, 20 é o MMC, então 20 vai ser o novo denominador, 20 do lado esquerdo e do lado direito. Então tá aqui 20 e 20. E para fazer agora, divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. 20 para 4 dá 5, 5 vezes 3, 15x. Mais 20 dividido por 5 é 4, 4 vezes 1, 4x. Mais, e aqui embaixo, olha, tem 1. Aqui embaixo também tem 1. 20 dividido por 1 dá 20. 20 vezes 2, 40. E aqui, ó, 20 por 1 dá 20. 20 vezes x, 20x. E aí a gente continua aqui em cima. Soma aqui, ó, os semelhantes. 15 mais 4 dá 19x. Mais 40 igual a 20. E o denominador? O denominador a gente vai, ó, cortar. Por que vai cortar? Porque a gente está numa equação e quando os denominadores são iguais numa equação, a gente pode cancelar. Então ficou isso aqui. Resolvendo, 40, 20x e o 19 vem para cá com o sinal trocado. Ó. Menos 19. 40 é igual a x. Ou seja, se 40 é igual a x, x é igual a 40 e está aí o comprimento da estrada. A gente poderia fazer essa questão de outra forma, pelas alternativas.
você pode testar as alternativas, né? Um modo alternativo. Aí, só que a sacanagem aqui é que a resposta está na letra E, está lá embaixo. Mas vamos testar. Você faz as condições da questão e no final tem que sobrar 2, que é exatamente a parte da estrada de barro. Então ele diz o seguinte, que no primeiro trecho, que é BR, isso corresponde a 3/4. Então, se a resposta for 40, 3/4 de 40, divide por 4 e multiplica por 3, dá 30. E a rodovia estadual, ela corresponde a 1/5. 1/5 de 40. 1/5 de 40 é dividir por 5, que dá 8. Então você tem 8 km aqui, 30 km aqui. Repara, você tem 30 mais 8, que dá 38. E falta exatamente os 2 km de terra para completar a estrada. Nenhuma outra alternativa vai obedecer essa condição aqui, de sobrar 2 no final. Você pode pegar 3/4 de 20, divide por 4 e multiplica por 3. 20 dividido por 4 dá 5, 5 vezes 3, 15. E pegar 1/5 de 20. 1/5 de 20 é 20 dividido para 5, que dá 4. Quando você soma, ainda falta uma parte muito grande, então não é o 20. Então a única alternativa que obedece é o 40. Isso se você fosse fazer pelas alternativas. Mostrei 2 formas para vocês. Vamos à próxima. A próxima questão é sobre proporcionalidade. Proporcionalidade no SSA1, no edital do SSA1, ele é o item 1.7, beleza? 1.7 lá no edital tem proporcionalidade entre números reais, proporcionalidade entre números, entre grandezas, proporção, escala, regra de 3. Aí ele não fala se é regra de 3 simples ou composta, mas está lá a regra de 3. Então vamos ver. Professora Ana solicitou que seus estudantes fossem ao quadro escrever um exemplo correto sobre grandezas proporcionais. 5 dos estudantes apresentaram as seguintes situações. Flávio, velocidade de um carro de Fórmula 1 e a distância a ser percorrida por esse carro são grandezas inversamente proporcionais. Olha, a velocidade e a distância são grandezas inversamente proporcionais. Isso aqui está falso. Não é um exemplo correto. Por quê? Ele pode, com velocidade pequena, percorrer uma distância grande. E também pode, com uma velocidade pequena, percorrer uma distância grande. Ou melhor, pequena. A mesma coisa ao contrário. Se ele tiver uma velocidade grande, ele pode tanto andar 5 metros, como andar 100 metros. Tá? Não garante que velocidade e distância sejam grandezas diretamente proporcionais. Então, falso. O 2, de Tiago. A vazão de uma torneira e o tempo que essa torneira leva para encher uma caixa d'água são grandezas inversamente proporcionais. A vazão e o tempo que ela leva para encher são grandezas inversamente proporcionais. Isso aqui está correto. Quanto maior a vazão, menor é o tempo que se leva para encher essa caixa d'água. Então, uma torneira que jorra muita água, menos tempo aberta. Esse é o exemplo correto. Então, aqui a gente já achou a resposta, letra B. Se você tivesse uma prova, já tinha certeza dessa e já ia para a próxima. Mas vamos analisar os outros, por que não? Por que não Mariana, Paulo ou Sandra? Veja, a idade e a altura de uma pessoa são grandezas diretamente proporcionais. Falso também. Imagina, se a idade é proporcional à altura, uma pessoa com 100 anos vai ter uma altura muito grande. E não é isso, né? Idade e altura não são grandezas diretamente proporcionais. Paulo, a distância percorrida por um táxi e o valor pago por um passageiro do táxi são grandezas inversamente proporcionais. Falso também. Quanto maior a distância, maior o valor pago. Ele está dizendo ali que é o contrário, que quanto maior a distância, menor é o valor pago. Se fosse assim, seria bom demais. Sandra, valor fixo pago na compra de bombons é uma grandeza inversamente proporcional à quantidade de bombons. Falso. O valor que você paga no final é diretamente proporcional à quantidade de bombons. Então a alternativa aqui é letra D. D não, B de bola. Essa próxima envolve estatística, né? Estatística e análise de dados além de medidas de tendência central, que é média, moda e mediana. O item 5 no edital, ele trata de estatística e probabilidade. E diz assim, interpretação de tabelas e gráficos de diferentes tipos. 5.2, medida de tendência central. Essa questão envolve os dois, que é média, moda e mediana. Para um conjunto de dados numéricos não agrupados.
E 5.3, que é a noção de probabilidade, noção básica de probabilidade. Aqui é interpretação de gráficos e tabelas de diferentes tipos e medidas de tendência central, ou seja, o 5.1 e o 5.2 lá do edital SSA1. Vamos à primeira aqui, vamos lá. O quadro ao lado representa o consumo de energia de uma residência em kWh nos 6 primeiros meses de um determinado ano. Com base na leitura dos dados contidos no quadro, indique o gráfico que representa a média desse consumo para o período descrito. Repare que a média ela está representada por uma linha horizontal aqui em destaque. Então, qual desses gráficos retrata exatamente essa situação dessa tabela, incluindo a média? E como aqui ele diz a média, a gente sabe que a média é a soma dividido pelo total de valores. E tem 6 valores. Então, eu vou pegar a soma e dividir por 6. Então, a média, aqui, ó, a média vai ser a soma desses 6 valores dividido por 6, beleza? Então, a soma disso aqui vai dar, aí a média aqui, ó. Quando você somar esses valores, que tá fácil a soma, vai dar 1.260. Tudo isso dividido por 6. 1.260 dividido por 6 dá 210. Então, tá aqui a média. Você achou a média. E agora? Aí você vai interpretar os gráficos com os dados da tabela e a média. Repare que a média está acima de 200. Então, vamos ver aqui. A letra A eu posso descartar de cara. Por quê? A reta horizontal que está representando a média está entre 150 e 200. E aqui a gente está vendo que a média é acima de 200. Descarta esse. Vamos ver a B. A média aqui, ó, está acima de 250. Mas a média não está acima de 250. A média é 210, tá abaixo. Descarta esse também. Esse aqui, você pode ficar na dúvida. Mas olha o que é que vai me fazer eliminar este gráfico. Olha para o mês de fevereiro. O mês de fevereiro ele está acima do mês de janeiro. E pelos dados da tabela, janeiro tem 180, fevereiro 120. Então, a barrinha de janeiro é para estar acima. E aqui não mostra isso. Então, elimina esse. E por que não esse? Olha para fevereiro também. Fevereiro é a maior barrinha nesse gráfico. Mas a maior quantidade aqui, pela tabela, é abril. Então, abril é que deve ter a barra mais alta. E ficou apenas a letra E. A letra E é exatamente a resposta. Olha, a média está próxima de 200. O mês de abril é o maior. Fevereiro é o menor. E o resto está tudo correto. Então, a alternativa aqui é a letra E. A próxima aqui é envolvendo simetria de figuras, né? Reflexão, isso aí entra em geometria plana e está lá no item 3.3 do edital. Simetria, reflexão, translação e rotação. Então, aqui você vai ter simetria, rotação, translação e reflexão. Essa figura aqui, a gente vai ter 2 casos, a rotação e a reflexão. Vamos responder essa questão. Ele diz o seguinte, olha, a figura representada abaixo vai sofrer 2 transformações isométricas. Uma simetria de rotação, ou seja, vai girar no sentido horário 90 graus, seguida de uma simetria de reflexão em um eixo horizontal. Reflexão é você colocar um espelho e ver a imagem que está no espelho. Isso é reflexão. A rotação aqui é o seguinte, veja, você vai rotacionar no sentido horário, viu? Sentido horário. Então está dizendo aqui, quantos graus? 90 graus, ou seja, você vai pegar isso aqui, ó, vai girar, dar um giro nele aqui em torno desse ponto fixo aqui, desse vértice. Gira ele 90 graus para a direita. Então vamos lá. Quando você fizer isso, perceba o seguinte. O que é coluna vai se transformar em linha. Essa coluna aqui vai se transformar na primeira linha aqui em cima. Esta coluna vai se transformar na segunda linha. E essa coluna vai se transformar na terceira linha. E essa última vai ser a última linha. Então vamos fazer. Eu deixei já prontinho aqui para facilitar. Então vamos fazer aí. Olha, quando você pegar essa coluna e girar 90 graus, perceba que este pontinho aqui, ele vai cair aqui no final. Tá vendo aí? Então tá aí. E quando aí você vai fazendo, vai por correspondência agora. Esse daqui vai aqui, esse outro é exatamente aqui, e esse aqui que está em branco ficou aqui.
Agora a segunda coluna. A segunda coluna vai virar a segunda linha. E não tem nada pintado, né? E a terceira coluna vai virar a terceira linha. Terceira linha. Então, ó, este daqui, no giro, ele vai cair lá na ponta. Vai cair aqui, ó. Esse ficou em branco, não marca. E os dois últimos aqui estão pintados. Então, tá aí você girando 90 graus. E essa última coluna vai virar a última linha. Este último vai cair aqui, não marca. O segundo está aqui. Tem mais. E os dois últimos não pintou. Agora vem a reflexão. A reflexão é você colocar um espelho aqui e refletir. Na reflexão, os pontos correspondentes são simétricos, ou seja, estão à mesma distância do eixo de reflexão, do eixo de simetria. Então significa que a imagem desse espelho, a imagem desse pontinho aqui, ó, ele está a uma distância aqui. Então a imagem dele vai ter que estar à mesma distância. Repare que esse pontinho aqui, ele está afastado uma casa do espelho. Então o simétrico dele também tem que estar afastado uma casa do espelho. Aqui, ó. Esse último aqui, ó, quando refletido, veja que ele está afastado 3 casas do espelho. Então, o simétrico também tem que estar afastado 3 casas do espelho. E assim vai, ó. Esse aqui, ó, o simétrico dele está aqui, ó. Ele está bem pertinho do espelho. E os demais estão lá. Pode fazer um teste, colocar um espelhozinho aqui, que você vai ver exatamente essa figura de baixo. Aí quem é o simétrico desse aqui? Veja, ele está afastado de uma casa, então o simétrico tem que estar afastado de uma casa. Esse último está afastado de 3 casas, então fica aqui afastado de 3 casas. E aqui está afastado uma. Então tá aí. Essa é a última posição que a figura ocupa depois de rotacionar e refletir. E isso está onde? Está na letra? Está na letra A? É? Não. Está na letra C. Está aqui, ó. Exatamente a mesma figura aqui, ó. A resposta disso aí é a letra C. Essa quinta questão, ela está no item 2, que envolve álgebra e funções. E, mais precisamente, no item 2.5, dentro do conjunto 2, o item 2.5, que trata de função afim, ou função do primeiro grau. Tá? É a mesma coisa, função afim ou do primeiro grau, conforme enunciado. Qual a função polinomial do primeiro grau representa o gráfico a seguir? Você precisa lembrar que uma função polinomial do primeiro grau, ela é da seguinte forma, né? E ficou apertado. Então, f de x é ax mais b, certo? Toda função afim, toda função polinomial do primeiro grau é dessa forma, onde o a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. Por esse gráfico aqui, a gente vai conseguir encontrar o b e o a. O b a gente vai encontrar de forma bem simples, porque o b a gente sabe que é o ponto onde o gráfico corta o eixo vertical. Então, o B aqui, ó, valorzinho, isso aqui é o B, é o 3. Então, B aqui é 3. Toda vez que o gráfico cortar o eixo vertical, esse ponto corresponde ao valor de B. E agora vem o valor de A. Veja, o valor de A, a gente sabe que ele pode ser positivo ou negativo. E isso a gente vai analisar pelo gráfico da função. Esse gráfico daqui é um gráfico de uma função decrescente. Se a função é decrescente, o A é negativo. O A é um valor menor do que zero. Beleza? A função aqui é decrescente. Veja, decrescente é o avião descendo, o avião pousando. Então, A negativo. E como é que se calcula o A partir do gráfico? O A é a variação de Y dividido pela variação de X. A variação de Y você encontra aqui na vertical. Ó, o ponto 0 até o 3, então dá 3. E a variação de x? O ponto 0 até o 3 dá 3. Lembrando que ela é negativa, então você coloca o sinal de menos. Divide 3 por 3, vai dar menos 1 aqui. Então você tem aí o A e tem o B. Tendo os dois, você tem a lei de formação da função. f de x igual a menos x mais 3. Pelas alternativas ali, ele trocou a ordem, ele colocou o x depois. Ficou 3 menos x. E a resposta, alternativa, letra B. Essa questão a gente poderia também resolver de outra forma, sem muitas contas aqui. Era só perceber o seguinte. Você achou aqui, você já sabe que o B é o ponto onde o gráfico corta o eixo vertical. Achou o B. Aí olha para as alternativas. Qual desses aqui que o B não é 3?
Olha, você tem aqui, ó, menos 3, então tá fora. Menos 1/3, então tá fora. E o B aqui, 1. Cartou C, D e E. Já aumentou em 50. Agora perceba também. E o A, como é que eu vou achar? Olha, você sabe que o A é negativo pela inclinação da reta. Então, somente duas dessa aqui tem o A negativo, que é a letra B. E ainda seria mais interessante o seguinte, ó, você está vendo que aqui o A é negativo e só tem uma função onde o A é negativo, que é exatamente a letra B aqui, ó. O A é negativo, menos 1. Beleza? Então, você poderia fazer tanto assim ou apenas analisando sem fazer esses cálculos. Mas você precisa saber toda a teoria, é uma questão teórica e também envolve aqui a prática. Você pode fazer das duas formas.